Feliz sábado, Nova Semente. Feliz sábado, comunidade que eu amo. Como é bom estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, né? Muitas vezes a gente vem diante de Deus com os pensamentos meio desconectados, né? É tanta agitação, são tantas as distrações. Eu queria te convidar no dia de hoje a experienciar a adoração de uma forma diferente, colocando em prática uma técnica que é a da atenção plena. É você prestar total atenção a tudo que vai acontecer, para que você receba na totalidade o que Deus quer falar com você nessa manhã, e para que você também possa, de igual modo, entregar para Ele tudo que você tem para dizer. Nós estamos diante do Deus de Israel, e portanto, esse lugar em que você está é santo. Se coloque em pé, vamos juntos adorar o nome do Senhor. Você que está em casa é convidado a fazer parte da adoração. Que o Senhor te visite aí na sua casa nessa manhã. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. E eu posso ouvir você adorando. Canta assim: grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Louvado seja Deus. E hoje tua glória, hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Declara aí: grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. E mais uma vez: grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Deus de Israel, Ele é o Cristo, Cristo Jesus, e que Ele habite em nós. habita em mim, Espírito luz.
Livro dos Salmos, capítulo 20, o verso 1 diz o seguinte: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó te proteja. No verso 4, o salmista continua: que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Há inúmeras promessas na palavra de Deus para mim e para você. E dentre essas muitas promessas, muitas delas eu e você encontramos em orações que estão descritas em salmos como esses. Eu não sei quem aqui está passando por dificuldade, quem enfrenta uma tribulação. Mas provavelmente exista também um outro grupo que não está passando por nenhuma dificuldade, mas que tem uma série de planos e projetos. E o salmista diz e pede a Deus que Ele realize o desejo do seu coração. Mas há algo importante aqui. Tiago 4,3 vai dizer que nem sempre Deus concederá tudo o que pedimos, porque talvez eu e você estejamos pedindo algo que não esteja de acordo com a vontade dEle. E a gente precisa entender isso. Sempre que planejarmos e idealizarmos algo, submetamos isso à vontade de Deus. Davi tinha como desafio uma batalha, uma guerra, uma luta. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua batalha. Mas, assim como Davi disse, eu não confio nem nos meus cavalos e nem nas armas que eu tenho. Eu confio no nome do Senhor. Eu convido você a se ajoelhar, confiando no nome do Senhor, porque Ele tem poder para nos responder. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos louvar, exaltar o Teu nome, glorificar a Ti porque o Senhor é o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, obrigado por esse sábado, por essa oportunidade de estarmos aqui prestando esse culto em honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Deus eterno, como Teus filhos, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa total dependência de Ti. Obrigado por todas as bênçãos que Tu tens derramado e concedido a cada um de nós. Mas é bem verdade que por vivermos em um mundo de pecado, com certeza existem pessoas entre nós que estejam enfrentando algum tipo de luta, alguma tribulação, algum tipo de dificuldade. Mas é confiando no que nós lemos no texto bíblico, nós queremos clamar e pedir pelo Teu socorro, pedir por Tua ajuda. Nós queremos, bom Deus e Pai, deixar em segundo plano todos os nossos recursos, todas as nossas habilidades, todas as nossas ações, tudo o que fazemos. Mas queremos clamar que o Senhor primeiramente nos conduza e nos oriente. E com relação aos planos que temos, queremos submetê-los à Tua vontade. Se necessário for replanejar, que o Senhor nos abençoe e nos oriente para isso. Permaneça conosco, Pai, por favor. Continua falando aos nossos corações através dos louvores e também da exposição da Tua palavra. Humildemente rogamos e pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Espírito Luz. O capítulo 6 de Mateus, ele vem falando sobre ansiedade, sobre buscas na nossa vida, mas em especial ele fala do cuidado de Deus por nós. E lá no finalzinho do capítulo, quase no último, verso 33, ele diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quero dividir com vocês uma parábola árabe que conta de um rei que, apesar de toda a sua riqueza, servos e súditos, ele era muito infeliz, miserável. Ele, em contraste com isso, ele observava um dos seus servidores varrendo o chão, cantando, assobiando, demonstrando extrema felicidade. Ele não se conteve e chegou nele e perguntou: por que você é tão feliz? O servo disse: Senhor, eu sou só um servo. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho alimento para mim, para minha família, eu não preciso de mais nada, eu sou feliz. Ele não se conformou, chamou um dos seus conselheiros e falou: como pode ser isso? O conselheiro falou: sabe o que é, majestade? Ele não faz parte do clube 99.
Ele falou: o que é isso? Ele falou: vamos fazer uma experiência. Põe num saco 99 moedas de ouro, deixa na casa dele. Ele vai achar essas moedas, mas o que vai acontecer? Você vai ver, vamos fazer essa experiência. Quando o servo chegou em casa, percebeu um saco de moedas de ouro, ele ficou todo feliz, jogou em cima de uma mesa e começou a contar moedas. 97, 98, 99. Ele falou: não é possível, 99 deve ser 100, deve ter contado errado. Contei errado. Contou de novo, 99. Falou: por que não 100? Deviam ser 100 e não 99. E o propósito da vida dele passou a ser buscar aquela moeda que ele achava que faltava. Ele não tinha nada. De repente tinha 99, mas não era suficiente. O seu trabalho passou a ser enfastiado porque ele cansava, trabalhava mais horas. A sua família começou a sentir o seu mau humor, a sua falta de disposição, o seu cansaço. Ele já não assobiava, já não cantava mais enquanto trabalhava. A perseguição por aquela única moeda que ele achava que faltava transtornou a vida dele. E o rei percebeu essa mudança. Mais uma vez chamou o seu conselheiro. Falou: e agora, o que é esse Clube 99? Falou: majestade, faz parte desse Clube 99 aqueles que pensam que falta alguma coisa, apesar de já terem tudo que precisam. E fazem o propósito da sua vida buscar algo que eles não precisam, e com isso afastam as suas capacidades de adorar, a sua capacidade de perceber a necessidade do seu próximo, a sua capacidade de se relacionar com Deus. A nossa ansiedade muitas vezes faz isso conosco. Nós não devemos permitir que ela atrapalhe a nossa adoração, a perceber a necessidade do outro ao nosso lado. A maior necessidade que nós temos é de participar da obra de uma maneira que a missão, que a palavra, que o evangelho chegue a todas as pessoas. E nós temos essa oportunidade agora através dos dízimos e das ofertas. Participar da missão, você pode fazer isso através da chave Pix. Tem um QR Code que aparece para você que está em casa, que aparece para você aqui também, pode participar. Lembrando sempre de usar o e-mail como resposta, mandando o seu comprovante, identificando a sua doação, se é dízimo ou se é oferta. Que Deus possa recompensar a todos. Lembre-se de colocar na casa dos 48 centavos se você quer destinar a sua oferta para a construção ou para a finalização dos custos dessa obra. Que Deus o abençoe e sejamos generosos como Deus tem sido conosco. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a
Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel a todos nós. Ajuda, Senhor, para que as lutas diárias, as ansiedades e as preocupações não tirem a nossa atenção na nossa adoração, na nossa comunhão contigo. E em especial percebemos a necessidade daqueles que estão à nossa volta, não apenas a necessidade material, mas a necessidade de entender e aprender do teu amor e da tua graça salvadora. Toma-nos nesse sábado, nessa manhã, e usa os recursos que aqui depusemos para que outras pessoas conheçam de ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como é bom, depois de alguns sábados ausente, por conta de férias, viagens, compromissos, poder voltar aqui a Nova Semente e participar de momentos tão especiais como esse. Eu quero chamar aqui ao tanque o Edson e a Rose. E como é especial participar de momentos como esse, de decisões, de entregas, e conhecer histórias de maneiras extraordinárias, como Deus tem agido, como Deus tem falado ao coração de muita gente. E hoje eu tenho a grata satisfação de poder estar aqui e realizar o batismo desse casal. E eu vou te dizer, cada um de vocês marca a nossa vida de um jeito especial. E esse casal teve o seu jeito de marcar a minha. Porque esse é o casal que muitas vezes, tanto aqui na nova igreja quanto na igreja antiga, quando o culto terminava, esse casal ia atrás de mim e me procurava para não ir embora sem me dar um abraço. E como era bom receber o abraço deles a cada sábado. E essa tradição continua e precisa continuar depois do batismo também, para a gente poder dar esse abraço. E o abraço do Edson é um abraço muito marcante. Deus seja louvado por isso. Hoje a gente dá esse abraço aqui, e esse abraço é o último abraço do velho homem e da velha mulher, para daqui a pouco dar um abraço nesse novo homem, nessa nova mulher, renascidos em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar desse momento. Eu sei que tem alguns familiares e amigos presentes aqui. Se vocês quiserem se aproximar aqui do palco para assistir um pouquinho mais de perto o batismo deles, fiquem à vontade para escolher ser do lado esquerdo. Talvez por conta dos pedestais do lado esquerdo, da minha esquerda aqui, seja mais confortável para vocês. E é uma alegria muito grande. Eu quero chamar o pastor Anderson para que venha aqui do lado do tanque também, porque o pastor Anderson tem sido um instrumento poderosíssimo nas mãos do Senhor. Através do seu ministério, muitas pessoas têm conhecido a palavra. Deus seja louvado por isso. E está chegando o dia em que o pastor Anderson vai poder estar aqui dentro do tanque e batizar também. Dia 4 de outubro será o dia da ordenação, e a gente está contando os dias para que isso aconteça. Rose, é para seguir o desejo do seu coração que nós estamos aqui. E foi uma jornada, e através dessa jornada Jesus foi conduzindo a sua vida, foi tocando no seu coração. E a Rose nos contava ali atrás que a cada momento aqui na Nova Semente era um momento especial, onde Deus tocava o seu coração e confirmava no seu coração essa decisão de descer as águas do batismo. E hoje, para cumprir o desejo do teu coração, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus para o perdão dos seus pecados, para que você receba dele uma nova vida, um novo coração, e que seu nome fique registrado para sempre no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Meu querido amigo Edson, passa um filme na cabeça, né? O Edson já foi batizado em outro momento da sua vida,
E a vida às vezes leva a gente por alguns caminhos, mas Deus seja louvado porque você volta para o caminho do Senhor, para esperar junto com a sua esposa Jesus voltar e estar preparado para aquele grande dia. E é para cumprir o desejo do teu coração, desejo esse que nunca saiu daí de dentro, para que as coisas fiquem alinhadas de novo com Cristo, para que você receba o perdão, um novo coração. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que você tenha o seu nome gravado para sempre no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado você. Deus te abençoe, viu? Dá um abraço na esposa. Deus abençoe muito vocês, viu? Eu quero chamar agora a Diana para que ela entre no tanque. Eu sei que o seu noivo, Roberto, está por aí. Sei que tem amigos também. Podem, de igual maneira, vir aqui pertinho para participarem desse momento tão especial. A Diana já conhecia a igreja adventista, mas por influência do seu noivo, ela conheceu a Nova Semente. E Deus foi construindo essa decisão no coração dela, passo a passo, culto após culto, estudo após estudo, até que ela entendeu que não havia outro caminho a não ser selar o seu compromisso com Cristo e entregar a sua vida completamente a Jesus. Deus seja louvado pela sua decisão, pela convicção que te trouxe até aqui. E nesse momento isso acontece para Deus honrar a sinceridade do seu coração, da sua busca e de tudo aquilo que você permitiu que o Espírito fizesse na sua vida e no seu coração. Deus seja louvado por essa decisão, porque hoje há festa na terra, mas também há festa no céu. E é para cumprir o desejo do teu coração, Diana, para que você receba de Jesus um novo coração, para que a partir desse momento você passe a escrever a melhor parte da história da sua vida de mãos dadas com Jesus, para esperar Ele voltar. É que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que o seu nome também fique gravado para sempre no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe muito, viu? Parabéns pela sua decisão. Deus te abençoe. Se eu pudesse, eu viveria aqui no tanque de batismo, porque o que acontece aqui implica na eternidade. E é por isso que eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida, a não ser dedicar 100% do meu tempo, da minha vida, dos meus esforços a pregar desse Jesus, que tem um céu preparado para mim e para você. O que acontece aqui não acaba aqui. E como repetidas vezes eu digo, o batismo ele não é nem o começo e nem o final da nossa caminhada espiritual. Ela é uma parte muito importante. Para uns acontecem bem no começo, para outros acontece depois de já estar um tempo nesse caminho. Mas Jesus mesmo diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Participar de momentos como esse faz tudo valer a pena. Cada momento, cada pregação, cada estudo bíblico. Porque, como eu disse, essa é uma decisão que impacta para a eternidade. E talvez eu esteja falando para alguém que ainda não passou pelo batismo, que ainda não tomou essa decisão, até mesmo que já serve aqui na igreja,
já é um discípulo, mas ainda não selou seu compromisso com Cristo. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante no Instagram da Nova Semente. Uma família de Portugal entrou em contato conosco e se você dessa família está assistindo a nossa transmissão, eu vou entrar em contato em breve com vocês aí. Porque uma família toda tem acompanhado a Nova Semente e em dezembro eles estarão aqui no Brasil e é o desejo deles selarem o compromisso deles através do batismo aqui na Nova Semente. A Nova Semente tem cumprido o seu papel para além até do nosso entorno. Deus tem usado a Nova Semente para alcançar pessoas no mundo todo. E nós ficamos muito felizes com isso, mas sabe o que eu temo? Eu temo que pessoas distantes estejam tomando decisões pela palavra e você que está aqui fica relutando. Se você que está aqui frequenta a Nova Semente, tem ouvido as pregações e ainda não passou pelo batismo, você está esperando o quê? Não é mais tempo de postergar essa decisão, porque Jesus está voltando. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de você tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não deixe para depois. E se você tem sido enganado pelo inimigo pensando que você ainda está muito distante da forma e da maneira como você imagina que tem que estar, eu ainda não estou pronto, eu ainda tenho que melhorar muita coisa, lê do engano. Quem vai ajudar você a ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor é Cristo Jesus. Primeiro você vai a Ele. E quem opera essa transformação é Ele, através do seu Espírito. Portanto, hoje, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, mas tome uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E você que já foi batizado, é tempo de renovar a sua aliança com Deus. É tempo de confirmar a decisão que você tomou um dia e escolher mais uma vez viver por Cristo. Escolher mais uma vez ser crucificado com Cristo, para poder dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por essas decisões que foram tomadas e que foram consumadas hoje através do batismo. Que o Senhor abençoe o Edson, a Rose, a Diana, e que revestidos do Teu Santo Espírito sejam agentes do céu por onde quer que forem, e que aguardem mais do que qualquer outra coisa a volta de Cristo Jesus. Agora, se existe alguém aqui que está no vale da decisão, toca nesse coração, ó Deus. Fala com esse teu filho, com essa tua filha, e que o Senhor permita que decisões sejam tomadas hoje aqui, que haja salvação mais uma vez nessa casa, para a tua honra e para a tua glória, para que a nossa vida possa ser plena, completa, ao lado de Cristo Jesus. E para aqueles que já passaram por essa experiência, que já tomaram a sua decisão, hoje é dia de reafirmar essa decisão. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade de sermos crucificados com Cristo, para que o Senhor viva em nós. Habita no nosso coração, ó Deus. Fala conosco e continua tocando a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nessa hora eles estão lá atrás agora, colocando suas roupas, com o coração ainda absorvendo tudo que aconteceu aqui. E eu queria que eles sentissem a tua confirmação de bem-vindos com o teu aplauso agora, porque eles estão lá atrás ouvindo. Aplaude aí essa decisão que foi tomada. Se quiser dizer um aleluia, pode dizer também. Amém. Porque momentos como esse aprofundam o nosso senso de pertencimento, encorajam a nossa fé, a gente fica mais forte no Senhor juntos, né? E falando de momentos únicos em que a gente se fortalece, eu quero convidar você para um que vai ser muito especial. É no dia 23 desse mês, nós teremos o primeiro NS Adoração na nossa casa nova, que é o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vai acontecer no dia 23 às 17 horas.
E logo depois nós vamos ter uma festa linda. Vai ser uma festa caipira de inverno, pra gente comer comida gostosa, pra gente estar junto, pra que o nosso senso de pertencimento siga se consolidando, pra que a gente fortaleça os nossos laços de amizade, a nossa rede de apoio se amplifique e a gente celebre no Senhor, que é poderoso. Se você quiser participar disso, tem um QR Code na tela que te leva para um grupo, e você vai entrar nesse grupo e dizer assim: olha, eu vou levar milho, eu vou levar paçoca. Diz com o que você vai colaborar para essa festa, para que a nossa equipe possa organizar tudo isso. O QR Code vai aparecer para você. A gente quer celebrar esse dia com você, porque nós temos força quando estamos juntos no Senhor. Então se levanta, vamos cantar sobre isso. Amém. Eu quero compartilhar um texto com você. Está no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 8, e diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi porque nós merecemos, não foi porque nós já estávamos com Ele,
Foi quando ainda estávamos sujos, na lama do pecado, sem perspectiva de salvação, que Ele decide nos salvar através da cruz. E esse é um amor que é difícil de explicar em palavras. É um amor que não mede esforços para alcançar. É um amor que é incondicional e tão puro que é difícil até de entender como ele funciona. Só quem experiencia sabe como é esse amor. E você está aqui nessa manhã porque você foi alcançado por esse amor. Esse amor que é ousado e que faz de tudo para nos encontrar. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Declara isso aí. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Agora é você e Deus, diz assim, ó: Traz luz para as sombras, para me encontrar. Aleluia. E Ele faz de tudo, derruba muralhas, destrói as mentiras. Louvado seja Deus. Mais uma vez, igreja, traz luz. Amém. Ele faz tudo isso por mim e faz tudo isso por você. Derruba muralhas. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos juntos cantam. traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Mais uma vez Ele traz luz.
E é nesse amor, e é nesse amor em que as promessas se cumprem. É esse amor quem assina as nossas orações. Quando você finaliza uma oração e diz assim: em nome de Jesus, amém. É no nome desse amor que as promessas são cumpridas. Tem um tanto de gente aqui que está aguardando uma promessa de Deus e que faz bastante tempo já. E às vezes fica difícil entender a realização dessa promessa, porque as coisas vão difundindo a nossa atenção. E às vezes as lágrimas fazem com que a gente perca o senso de direção. A gente não consegue enxergar direito. Mas acredite no poder desse Deus que prometeu cumprir suas promessas, e Ele cumpre. E é crendo e se agarrando nessa fé que eu quero cantar com você esse refrãozinho assim, ó. Deus de aliança, Deus que não é homem pra... Tudo pode passar, mas sua palavra vai. E eu faço um desafio ainda maior. Agora, você vai pensar naquilo que você está entregando para Deus. Pensa nisso aí. É alguém que você gostaria que estivesse aqui e não está. É alguém que tem tomado escolhas contrárias na vida, que tem afastado essa pessoa dos caminhos de Deus, e você tem orado e lutado em oração para que essa pessoa seja trazida de volta. Talvez seja a sua família que esteja se rachando pelas dificuldades dessa vida. Uma questão de saúde, de trabalho. Entrega para Deus, porque Ele insiste em nos salvar. E a gente vai cantar esse refrão de novo. E agora, com pelo menos 500 orações erguidas ao céu, entregando essas coisas para Deus juntos assim, ó. Deus de aliança, Deus. Entrega para Ele. Deus que não é homem pra... Tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Você está cantando tão bonito, eu queria que começasse só você. Canta assim, ó. Sei que os teus olhos e Ele está te ouvindo agora. E os teus ouvidos posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de perto. Aleluia. E não de longe. E Ele é fiel. Tu és fiel. Todos cantam assim. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. As mulheres cantam assim. Sei que os teus olhos
Deus que não é homem pra Tudo pode, tudo pode passar, mas sua palavra mas sua Que a tua palavra, Senhor, cumpra-se na vida de cada um de nós nessa manhã. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante da tua presença e podermos derramar diante do Senhor o nosso coração. E com ele vão as nossas limitações, os nossos anseios, os nossos pedidos, as nossas causas impossíveis. E pedimos que o Senhor cuide de nós, Pai. Toma o nosso coração nas tuas mãos. E que nesse momento a nossa mente e o nosso coração estejam completamente voltados para a tua palavra. E que nada nos impeça de termos um encontro real e transformador com Cristo Jesus. Toca a nossa vida, Senhor. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito, de que a cada sábado ou a cada momento que nós nos encontrarmos, possamos ter juntos uma experiência real e transformadora com Deus, e que isso seja verdade mais uma vez na minha e na sua vida, amém? Um breve recado para você é que excepcionalmente durante o mês de agosto nós não teremos o nosso pequeno grupo que se encontra aqui na igreja às quartas-feiras, retomando as suas atividades então no mês de setembro. Então você que passa aqui pela Paulista durante a semana, principalmente nas quartas à noite, nosso culto aqui então, nosso encontro do pequeno grupo volta a ser estabelecido no mês de setembro. Avise os seus amigos também. Nós estamos dando sequência a uma série, e essa série tem como título Encontros Inesperados, e hoje nós vamos refletir em mais um encontro inesperado. E se tinha algum encontro que realmente seria inesperado, era esse encontro que nós vamos refletir hoje. Nem passava pela cabeça dessa pessoa que esse encontro aconteceria, e você vai entender por quê. Você vai entender por que ela não esperava por isso. Porque seria a última coisa que ela desejaria naquele momento, dadas as circunstâncias. E a história desse personagem da Bíblia pode refletir em muito a minha e a sua história, se não agora, em algum momento da nossa caminhada. Esse encontro, ele vai ensinar grandes lições para aqueles que já vacilaram. Esse encontro, ele vai ensinar grandes lições para aqueles que já fracassaram. Isso faz parte da sua história em algum momento? Já fracassou? Já errou? Já pisou na bola alguma vez? É claro, todos nós erramos, mas eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer com isso. Não é qualquer vacilo, não é qualquer deslize. Já errou feio? Já ficou constrangido por causa do seu erro, por conta da sua falha? Pior do que isso, já foi reconhecido pelo seu pecado? Porque essa é a condição dessa pessoa que teve um encontro com Jesus, sobre o qual nós vamos refletir hoje. Se você já fracassou, se você já sentiu vergonha, já foi constrangido pelo seu erro, pelo seu pecado, Jesus quer ter um encontro hoje com você. E se você tem aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8,
conta uma história de um encontro muito marcante que essa mulher, chamada de mulher adúltera, teve com Cristo. Preste atenção nos detalhes que a história traz para nós, no contexto, na circunstância que envolve essa mulher nesse momento. E eu vou ler primeiro toda a história e depois nós vamos para algumas considerações. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Na minha Bíblia eu leio assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Obviamente não era todo o povo, mas aqui é uma hipérbole para dizer que muita gente estava ali ouvindo Jesus. Esse era o contexto. Jesus estava falando num contexto em que havia muitas pessoas. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Por isso que eu disse para vocês, ela não imaginava ter esse encontro. Porque o que ela menos esperava é que fosse pega cometendo o seu pecado. Aquele definitivamente não era o momento para que alguma coisa acontecesse na vida dessa mulher. Principalmente dadas essas circunstâncias de constrangimento e de tamanha exposição. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Essa história, queridos, ela vai ensinar para nós que a graça não encobre o erro, mas ela restaura quem errou. Essa é uma história de redenção, essa é uma história de restauração. É uma história que dá nova vida àquele que se desviou do caminho, aquele que desceu no mais fundo do poço. Todo o contexto ali tinha sido armado. Jesus tinha descido do monte, estava agora no templo, diante de inúmeras pessoas. E no meio dessa multidão, os escribas e fariseus aparecem, trazendo essa mulher que tinha sido por eles pega em adultério. Essa mulher agora é exposta. Ela é envergonhada na frente da multidão. E ela é usada como uma isca para poder traçar uma armadilha teológica para Jesus. E por que uma armadilha teológica? Porque segundo a lei de Moisés, no livro de Levíticos 20, versículo 10, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, a pena de morte nessa situação não era só para a mulher, mas era para ela e para o homem também. Mas cadê o homem? Isso evidencia que realmente era uma armadilha para poder ter do que acusar Jesus, e eles pensam com isso colocar Jesus num beco sem saída. Porque se Jesus dissesse apedrejem essa mulher, ele estaria indo contra as leis de Roma. E se ele dissesse soltem essa mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Essa era a armadilha com a qual eles tentariam pegar Jesus para ter do que o acusar. Mas a verdade é que esse intuito dos escribas e dos fariseus expõe aquela mulher ao constrangimento, à vergonha. O verso 4 vai nos dizer: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério.
Ela é jogada ali no meio da roda, exposta publicamente. E eles não têm nenhuma preocupação com ela, com os seus sentimentos. Ela é na mão daqueles escribas e fariseus apenas um objeto. Tanto é que eles não mencionam o nome dela, mas ela é apontada ali por conta do seu pecado. Já teve o seu pecado exposto alguma vez? Já foi lembrado por causa do seu erro, por causa do seu pecado? Já viveu o peso de carregar essa marca de algo que você fez de errado, de uma decisão mal tomada? Ou você já esteve do outro lado? Do lado de quem aponta pecados? Do lado de quem evidencia o pecado do outro? Nessa história você está na condição da mulher ou na condição dos escribas e dos fariseus? Fato é que ela fora apanhada no seu ato de pecado, enquanto eles continuavam no pecado da hipocrisia e da injustiça. Aqueles homens eram por isso mais culpados do que aquela mulher que estava sendo exposta ali. E é isso que acontece quando nós apontamos o dedo. Como é fácil apontar. Como é fácil evidenciar o erro do outro. Porque isso se torna um mecanismo de defesa. Quando eu aponto o erro do outro, eu minimizo os meus. Quando eu aponto o dedo para o outro, eu escondo as minhas falhas, os meus erros. Mas eu esqueço de uma coisa. Que enquanto eu aponto o dedo para o outro, eu tenho 3 dedos apontados para mim. E a grande verdade é que quem muito aponta e evidencia o erro dos outros é porque muito tem a esconder. Como nós somos rápidos em expor o erro dos outros, ao passo que somos lentos demais para reconhecer os nossos erros. Precisamos aprender que o espírito acusador sempre aponta o dedo, enquanto o Espírito de Cristo estende a mão. Tem você estendido a mão para aquele que erra, para aquele que cai, para aquele que vacila? E se você, aquele que errou, tem recebido mais críticas, mais dedos apontados ou mais mãos estendidas? O verso 6 vai dizer que Jesus, ele não diz palavra alguma, mas Jesus, ele tem ali uma atitude inesperada, inusitada por parte daqueles escribas e fariseus. E Jesus, ele de fato sempre nos surpreende, porque o verso 6 diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra. Jesus, ao invés de responder imediatamente àquela acusação, ele se mantém em silêncio e se curva. E ao se curvar, Jesus começa a escrever no chão. Por que é que Jesus faz isso? Jesus, ele se curva naquele momento porque ele se coloca no mesmo nível da mulher humilhada. É por isso que Deus o fez pecado por nós, como diz Paulo em 1 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, porque ele desce até onde nós estamos, se colocando na mesma condição humana para poder sofrer sobre si as nossas mazelas e o peso do nosso pecado. Ele não se posiciona acima daquela mulher para condenar, mas ele se abaixa até ela para restaurá-la, assim como ele se inclina a mim e a você. E na verdade esse caminho de descida parece ser o caminho preferido de Deus, porque ele deixa o céu e desce a terra, ele desce a condição humana, ele se inclina na direção dos pecadores, ele desce a sepultura, pagando os nossos pecados, ele desce em nossa direção. Aqui, ele desce literalmente ao nível daquela pecadora que estava sendo acusada, como um símbolo da sua identificação com os caídos, para cumprir a sua missão, porque ele mesmo disse que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz que Jesus escreve no chão. E o que é que Jesus escreveu no chão ali, que fez tanta diferença na vida daquelas pessoas?
que impactou tanto aquela audiência que estava com pedras nas mãos? A verdade é que nós não podemos dizer com certeza o que foi que Jesus escreveu ali. Mas existe um indício na Bíblia do que Jesus pode ter escrito ali no chão. Havia uma profecia no Antigo Testamento que falava algo a respeito disso. Deixa marcado João 8 e vai comigo a Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. E no versículo 13 nós vamos ler essa profecia de Jeremias, que era uma profecia que tinha que ver com o afastamento de Deus, com a rejeição da verdade, com a idolatria. E em Jeremias capítulo 17, versículo 13, nós lemos o seguinte: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Essa profecia dizia que aqueles que abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas, teriam seus nomes escritos no chão. Agora olha só que interessante, volta lá para João 8. Mas na verdade, nós vamos ler um texto que está em João 7, que dá contexto para o que acontece no capítulo 8. Porque no capítulo 7, olha que interessante, no verso 37, Jesus está pregando também para uma multidão, e olha o que Jesus vai dizer ali diante da multidão. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é a fonte da água viva aqui nesse contexto? É Cristo. Cristo está dizendo: quem tiver sede, venha a mim e beba. Se é para beber dele, é porque ele é a fonte das águas vivas. E aí você lembra o que Jeremias fala? Aqueles que rejeitarem o Senhor terão seus nomes escritos no chão, por terem rejeitado a fonte das águas vivas. O que esse texto nos sugere, nos aponta, é que provavelmente Jesus começa a escrever no chão o nome daqueles homens. Mais uma evidência de quem é que estava ali diante deles. Mais uma evidência de que aquele homem era o Messias e o próprio Deus encarnado, que conhecia o coração de cada um daqueles homens. E Jesus escreve ali no chão. Como se não os ouvisse, continuou a escrever no chão, mas ao olharem, leram ali os segredos da sua própria vida. E entenderam, talvez naquele momento, que não se tratava de qualquer pessoa. Fato é que a mesma mão que escreveu a lei em pedras tanto tempo, lá no Monte Sinai, agora escreve na terra, mostrando que o que a lei condena, a graça e o amor podem apagar, amém? O que a lei condena, a graça e o amor podem apagar. Com essa atitude, sem proferir palavra alguma, Jesus desarma os seus acusadores, sem palavras ofensivas. Porque a verdadeira resposta para os nossos erros está na presença de Jesus. Nós não precisamos acusar quem errou, não é disso que eles precisam. Não é disso que nós precisamos quando vacilamos e quando erramos. O que nós precisamos é da presença de Jesus. Por isso eu te digo, se você pecou, se você vacilou, se você já se constrangeu, já sentiu vergonha pelo seu pecado, não se paute, não se deixe levar pelo que as pessoas dizem a respeito de você. Importa o que Jesus diz. Importa como Ele vê você e quem você é para Ele. Porque Ele é capaz de conceder esse perdão que liberta e que orienta a vida.
Os versos 10 veio, o verso 10 e o verso 11 vai dizer: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela vai responder: ninguém, Senhor. Por quê? Porque enquanto eles viam seus nomes escritos no chão, um por um foram largando as suas pedras e indo embora. E Jesus vai dizer para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aqui essa frase de Jesus une duas coisas: graça e verdade. Porque ele vai dizer: nem eu te condeno. E isso é graça que perdoa. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Por isso ele diz: vai, assume um novo caminho para a sua vida. Porque ou melhor, nem eu te condeno, porque essa graça perdoa, transforma, restaura. Mas a grande verdade é que ele diz: agora vai e não peques mais. Essa é a verdade que transforma. Você vai até Jesus como você está, mas Ele não vai permitir que você continue da mesma maneira. Ele vai limpar o que está sujo, Ele vai tirar o que está sobrando, Ele vai colocar o que está faltando. É isso que a graça transformadora de Jesus faz. Não é concebível pensar que você vai até Jesus e que você vai continuar sendo a mesma pessoa. Isso é impossível. Porque se você vai até Jesus, Ele vai transformar você. E como eu disse no apelo do batismo, essa é a dinâmica. Você vai até Jesus como você está, e é Ele quem te transforma, é a sua graça que te transforma. Você não precisa ser bom o suficiente para então ir para Jesus, até porque isso é impossível para nós. O cego vai até Jesus cego, e como é que ele volta? Vendo. O paralítico vai até Jesus paralítico, e como é que ele volta? O leproso vai até Jesus com lepra, e como é que ele volta? Quem é que fez a transformação? O leproso não pensou: bom, deixa eu me tratar primeiro, aí depois eu vou para Jesus. Não. Ele vai primeiro a Jesus, e é Jesus quem o salva, é Jesus quem o cura, é Jesus quem o liberta. Você vai para Jesus como você está, e Ele está de braços abertos para receber você. Mas Ele não vai permitir que você continue da mesma maneira. Ele vai dizer: filho, agora vai, e no poder do Espírito não peques mais. Cristo não aprova o pecado da mulher, mas oferece para ela uma nova oportunidade, dizendo: filha, até aqui sua história foi assim, mas agora ela precisa ser, e vai ser diferente. Abandona esse teu pecado. E aí Jesus vai dizer para ela: filha, vá e não peques mais. E a pergunta é: como é possível não pecar mais? Como é possível? Como é possível atender a esse pedido de Jesus, que diz para ela: agora filha, vai e não peques mais? Como isso é possível? Porque se não for possível, Jesus pediu para ela algo impossível, e aí não faz muito sentido. O que é que isso ensina para nós? O que Jesus pretende nos ensinar é que Ele não exige perfeição instantânea, mas Ele convida a uma transformação progressiva. Quando Ele diz vai, Ele propõe para essa mulher um novo caminho. Agora vai numa outra direção. E não peques mais. Ele vai mudar a identidade dela, dizendo: isso aqui não é você. Por isso importa você saber quem você é da boca de Cristo Jesus. E essa progressão, esse crescimento só é possível vivendo uma vida no Espírito. O que Jesus pede para aquela mulher não é que ela seja impecável, que ela não cometa mais nenhum deslize na sua vida, até porque você imagina que ela não tenha pecado a partir daquele momento, mas certamente ela teve os seus deslizes. Mas o que Jesus está dizendo aqui, João vai explicar melhor lá naquelas cartas que ele escreveu, que estão perto lá do Apocalipse, onde ele vai dizer que existem pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. O que é isso? O que é um pecado para a morte? É um pecado consciente, deliberado, planejado. É um pecado de rebelião, porque você sabe que é errado e você planeja fazê-lo e o faz. Ou então sabe que é errado e continuamente você faz.
você o procura, você o busca. Isso é um pecado para a morte. É um pecado de rebelião aberta e declarada a Deus. Eu vou fazer porque eu gosto, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. E João diz, por isso eu nem digo que orem, porque é um pecado consciente, a pessoa sabe. Agora, o que é um pecado que não é para a morte? É um pecado que não é fruto de rebeldia. É um pecado que é fruto do deslize, da luta da natureza espiritual contra a natureza carnal. É aquele pecado não programado, não planejado. Hoje é muito difícil a gente tomar algumas coisas por óbvias, mas eu imagino que a gente não acorde de manhã pensando, quer saber, hoje eu vou xingar alguém no trânsito. Agora, se alguém tem acordado com esse desejo, conversa comigo depois, está precisando de um aconselhamento pastoral aí. Ninguém planeja esse tipo de coisa. Mas de repente o dia foi pesado, as coisas aconteceram da maneira como você não esperava, você não está bem, alguém fecha você, e aí você diz, ô abençoado. É assim que a gente faz, não é? E aí você ofendeu, você não foi planejado. Foi um lapso, foi um deslize, impulso da luta entre essas duas naturezas. Tu percebe a diferença do que é um pecado de rebelião e um pecado que não é de rebelião? O que Jesus está pedindo para ela é, filha, abandona esse pecado de rebelião. Ela é conhecida como uma mulher adúltera. Isso estava constantemente diante dela, ela era conhecida por isso. Armaram até essa situação porque sabiam que ela estaria nesse contexto. O que Jesus está dizendo para ela é, filha, abandona esse pecado de rebelião. E talvez Jesus precise dizer para mim e para você hoje, filho, abandona esse pecado de rebelião. Porque João vai dizer, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E quando ele usa o gerúndio, pecando, essa ação contínua, ele diz, quem é nascido de Deus não vive pecando, é porque o pecado deixa de ser algo contínuo e passa a ser algo pontual na vida daquele que é salvo e perdoado por Cristo Jesus. O coração da mulher foi transformado pelo olhar de amor e perdão. Cristo plantou nela um novo princípio de vida. E através do perdão de Cristo Jesus, a vida dessa mulher vai ser completamente restaurada e renovada. Assim como a minha e a sua vida podem ser. Ninguém sai da presença de Jesus do mesmo jeito. Jesus não ignora o erro, mas Ele também não paralisa a pessoa no passado, mas Ele vai tratar esse passado para que a pessoa tenha um novo presente e um novo futuro. Ele chama cada um dos pecadores a viverem uma nova vida nele. E quando Jesus se inclina diante daquela mulher para levantá-la, Jesus vai restaurar nessa mulher a sua esperança, os seus sonhos, a sua dignidade, o seu amor próprio. Jesus provê um novo começo, onde tudo parecia acabado. A mulher sabia qual era a pena para o seu ato. Na cultura judaica, apedrejamento, morte. Ao ser pega, a mulher esperava o fim da sua história. Mas o que ela acabou recebendo por causa de Jesus foi uma nova página em branco para escrever uma nova história. Diante daquela situação, a mulher esperava o seu fim, mas ela encontrou em Jesus um novo começo. Ela foi lançada no meio da multidão, esperando as pedras, mas ela encontrou em Jesus o perdão. Ela foi jogada ali aos pés do juízo, mas acabou caindo nos braços da graça. Essa mulher chegou esperando uma sentença sobre sua vida, mas o que ela encontrou em Jesus foi esperança. Essa mulher foi esperando execução, mas em Jesus ela encontrou a redenção.
Ela esperava pedras, mas em Jesus ela encontrou perdão. E isso porque no caminho da sua vergonha, o perdão de Jesus constrói a ponte para o seu recomeço. Você chega até Jesus carregando os seus traumas, as suas culpas, a sua vergonha. E o que Jesus faz com as pedras da acusação é construir sobre elas um novo caminho para você. Uma ponte para um recomeço, para uma nova vida. É isso que Jesus faz. Tem você vivido debaixo do peso da culpa? Tem você escutado mais as vozes da acusação? Hoje Jesus vem aqui para você ouvir a voz da sua graça. Hoje Jesus se curva mais uma vez, não para escrever no chão, mas para te levantar do pó, para te levantar do lamaçal de pecado, e para Jesus dizer para você: nem eu te condeno, filho, agora vá e viva como alguém que foi perdoado. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Ele sabe como foi que você chegou aqui hoje. Talvez você tenha chegado aqui machucado e destruído pelo pecado. Talvez tenha sido difícil chegar até aqui por conta do peso da culpa que você carrega, da vergonha que traz consigo pelo que você já fez. Mas Jesus, ele se inclina até você, não para escrever no chão, mas para te levantar desse lamaçal de pecado. Deus, ele se inclina para poder levantar você e limpar você no sangue do Cordeiro, para que nele você seja uma nova criatura. Jesus se levanta diante de você hoje para ter um encontro contigo, para quebrar as cadeias do pecado que te aprisionam e que te impedem de dar um passo a mais, para que você possa receber dele uma folha em branco e escrever com ele a melhor parte da sua história. Hoje Jesus oferece a mim e a você o seu perdão. E ele diz: filho, eu também não te condeno. Agora vá e viva como alguém que foi perdoado, como alguém que foi restaurado, como alguém que recebeu em Cristo Jesus uma nova vida. E nesse momento nós vamos cantar a respeito desse amor maravilhoso. Nós vamos cantar a respeito desse Deus que nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho para que nele nós tivéssemos vida eterna e tivéssemos o perdão. E eu vou confessar que essa é a música que eu mais gosto quando a gente canta aqui. Léo, Deus te usou poderosamente para compor essa música e para pregar para nós através dela. Porque essa música fala da minha história e da sua história, porque ela diz que na vergonha de quem eu sou, eu olho para o chão. Mas na bondade de quem Deus é, Ele nos estende a sua mão. Canta a respeito da sua história de redenção, da sua história de perdão, da sua história de reconciliação. E se você almeja receber esse perdão do Senhor hoje, abra o teu coração e louva o Senhor, porque Ele é bom. Estava longe, ele me alcançou.
me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso ser. Vou a ti pra me entregar, tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão e me alcança, por mais profundo que eu esteja a me faz voar junto do amor. Estando nele eu sei quem sou. Sou teu. Querido Deus, é verdade que muitas vezes o nosso pecado nos lança no chão, mas nós louvamos o Teu nome, porque na bondade que é o Senhor mesmo, o Senhor nos estende a mão para nos levantar, para nos restaurar, para nos colocar de volta no caminho e nos conduzir, envolvidos pelos Teus braços de graça e de amor.
O Senhor sabe como nós chegamos hoje aqui. O Senhor sabe a condição de cada um dos teus filhos. E nesse momento, ó Deus, nós queremos sentir a tua graça nos envolvendo. E saímos daqui com a certeza do perdão que há em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Se há alguém aqui que tem vivido um pecado de rebelião contra o Senhor, que possa ouvir a sua voz hoje dizendo: filho, eu também não te condeno. Agora vai, não peques mais. Que esses corações estejam rendidos e entregues a Ti, Senhor, para que o Senhor opere uma grande obra redentora, salvadora para toda a eternidade. E que hoje aqui possa ter havido salvação. Dá-nos o Teu perdão, ó Deus. Lava-nos no sangue do Cordeiro. E coloca em nosso coração a certeza da Tua salvação. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa é a Nova Semente. Uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dEle um bom restante de dia.